Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 5. Espero que estejam todos bem. Vamos lá para mais essa etapa de leitura, interpretação e compreensão, além, claro, de todas as discussões, né, e reflexões sobre a aprendizagem. Nessa aula, então, intitulada Perspectiva Social da Leitura e da Escrita, nós continuaremos com o livro da Kleiman, só que agora vamos ler o texto da Silvia Bueno Terzi. Oralidade, o título do texto, Oralidade, Construção da Leitura por Crianças de Meios e Letrados. O que vocês devem focar aqui inicialmente? Qual o conceito de oralidade? Vocês já ouviram falar, provavelmente já até estudaram, não vão pesquisar nada. Só pensem, qual o conceito de oralidade? O que seria oralidade? E o que seriam essas crianças de meios iletrados? Nós já vimos sobre letramento, né? Nós já vimos sobre alfabetização, nós já vimos sobre eventos de letramento, os conceitos de eventos de letramento, nós já vimos conceitos de práticas de letramento, prática social de leitura e escrita, o que é o letramento ideológico, o que é o letramento autônomo, e agora, professora, o que seriam essas crianças de meios iletrados? Se todos nós, falantes da língua portuguesa, ou, né, todos os seres humanos, independente de falar ou não a língua portuguesa, se eles estão inseridos em práticas sociais, essas práticas sociais refletem, né, práticas de leitura e escrita. Eles são pessoas inseridas em meios iletrados. Mas o que seriam esses meios iletrados? Pensem antes de ler, tá? Porque na primeira página, na página 91, a Terzi já vai explicar o que ela quer dizer com meios iletrados. Eu não levo muito em consideração, teria uma crítica, porque se nós pensarmos que todos os eventos de letramento incluem o sujeito em práticas de letramento, né, são fora da escola, mas práticas de letramento não, práticas sociais de leitura e escrita, então não haveria crianças de meios iletrados. Mas aqui ela tem uma justificativa para isso. O que ela vai chamar de meios iletrados? Seriam aquelas crianças que não têm tanto acesso assim às práticas sociais de leitura e escrita que a escola privilegia, como nós já discutimos isso na aula 4. E no dia 18, que será a nossa próxima aula ao vivo, nós vamos retomar essa discussão a partir do texto da Terzi, certo? Então, seguindo a rota, vocês terão lá o roteiro, que é esse, que tem os objetivos, né? O conteúdo, os recursos. E aí, no material base, vocês vão encontrar o livro da Kleiman, vão procurar lá o texto da Terzi, vai da página 91 a 117. Um roteiro de leitura para ajudar vocês nesse processo de estudo, tá? E aqui eu quero voltar a frisar. Então, estão vendo que não tem aqui na organização da rota a atividade. Mas tem uma atividade para fazer? Tem, que é ler o texto, compreender o texto, fazer as anotações. É para postar? Não, não é para postar. Se fosse para postar, teria aqui na organização da rota, né? Ou abaixo, teria no roteiro o local para vocês postarem. Então, nesse momento, gente, não é para postar, mas é para ler e compreender, para trazer as discussões e para poder elaborar as nossas atividades, tá? No material complementar, é o mesmo material da aula passada, né? Que eu disponibilizei, que é um texto da Kleiman que foi feito especificamente para professores, né? Foi elaborado para o Ministério da Educação, então ela usa uma linguagem mais acessível, né? Vai falar de uma forma mais didática e pedagógica. E aí, à medida que vocês forem lendo, né? Vocês vão acessando, caso sintam necessidade, esse material. E para quem já está em sala de aula, para quem pretende ir para a sala de aula, esse material também pode ajudar vocês.
O fórum de dúvidas, que vocês já estão lá, né, acompanhando. Tem também, eu não coloquei aqui, mas as mensagens, que é um canal bacana, que agora, por essa plataforma, vocês mandam a mensagem, chega no meu celular, e aí eu já sei, olha, tem uma notificação aqui, eu vou verificar essa mensagem, né, para poder sanar as dúvidas ou para nós conversarmos. Então, está sendo um canal, acredito que um feedback bem mais rápido do que do fórum, porque já chega automaticamente no meu celular, tá? Podem continuar mandando mensagem, estou respondendo todo mundo. Nos avisos, o convite, a convocação para o dia 18 de março, que nós vamos nos reunir na aula ao vivo, tá? Excelente participação nessa aula 4. Amei, nunca na história do Brasil nós tivemos tantas pessoas com tanta participação. Muito obrigada. Convido vocês novamente. Vamos estar juntos para discutir o texto da Terzi e o próximo texto, que é o texto da Magda Soares. O fórum, né, que vocês podem deixar dúvidas, sugestões, recados, mas aí tem as mensagenzinhas também, que é bem mais rápido, tá? Então, esse é o nosso roteiro. Qual o objetivo, então, professora, de ler esse texto da Terzi sobre a oralidade? Bom, a primeira coisa, né, quando eu selecionei esse texto, foi para nós pensarmos, já que nós vamos trabalhar na segunda etapa com atividades de leitura, e vamos refletir sobre isso, e pensar também na nossa região, né, no contexto que nós vivemos, lembrar e refletir sobre a contação de histórias, não a contação da escola, mas da criança, do ambiente familiar da criança. Quais eventos de letramento essas crianças participam em casa? Como nós podemos refletir sobre isso em sala? E aí, para completar, no nosso roteiro, deixa eu apresentar, o roteiro de leitura, né? Porque nós também devemos sempre refletir criticamente se é possível ou não é possível, né? O que é possível, porque existe, como nós vamos no próximo texto, na segunda etapa que nós vamos ler, o real, o possível, o necessário. E aí eu sempre fico pensando nisso. O que é possível para nós? O que é real? O que é necessário para a realidade de vocês, tá? Então, aqui tem um roteirinho de leitura, que é para fazer as anotações de vocês no caderno, direto no computador, no próprio texto que vocês imprimem, igual o Will que imprimiu o texto lá da Magda Soares, né? Então, pode fazer a anotação, como ele disse, está todo pintado, riscado. Um abraço, Will. Né? Então, assim, também para vocês fazerem. É um modo de estudo, cada um vai estudar da sua forma, né? Mas assim, eu, como o Will, que eu só sei riscando, escrevendo, anotando, colocando interrogação, pintando, é todo colorido, meus materiais, né? Então, antes de vocês entrarem diretamente na leitura, eu trago algumas reflexões, algumas perguntas, que são os levantamentos de conhecimento prévios, né? O que é oralidade, como eu já disse? O que você entende por oralidade? Não é para pesquisar. Quando pensa em oralidade, o que vem à sua mente? Na minha mente, por exemplo, quando eu penso em oral, o que vem? Eu lembro das contações de história do meu avô. Amava quando faltava energia, que todo mundo sentava, né? Eu, os primos, ou se tivesse colegas, né? Na casa, ao redor, e ele ia contar a história pra gente. Isso para mim é oralidade, assim, é o que, né, como eu disse, levantamento de conhecimentos prévios, o que vem, não é o conceito que eu estudei, mas se vocês tiverem um conceito já pronto, né, está relacionado à fala, está relacionado aos eventos de letramento narrativos, né, que não há registro por escrito, vocês vão colocando. Para Ivone, né, para Ivone Xerente. O que é oralidade, Ivone? O grupo da Ivone também pode pensar.
que é oralidade para a cultura indígena? Qual o papel da oralidade para a cultura indígena? Aí vocês vão fazendo as anotações de vocês, tá? Mas aqui é bem pessoal mesmo. O que eu quero? Que seja bem pessoal. E o que significa dizer, como eu falei anteriormente, que uma criança vive em meio iletrado? O que a Terzi quer dizer com isso? Já lá na página 19 você já encontra. 19 não, gente, 91, perdão. Lá na página 91 você já encontra essa informação. E aí, a oralidade será que pode contribuir para a aprendizagem da leitura? Vocês acreditam nisso? Se pode contribuir, como? Tem alguma experiência que vocês podem relatar? Eu, por exemplo, comecei a escrever a partir das histórias que meu avô contava. Eu amo escrever. Já escrevi mais quando era adolescente, né? Escrevi histórias, inventava histórias, mas a partir da prática do meu avô, não conseguia narrar como ele narrava, só de cor, né? De cabeça. E aí então eu passei a escrever. Pena que eu não anotei as histórias dele, deveria ter feito isso, né? Ter sido uma escriba. E aí agora já é tarde. Mas aí é uma questão minha, né? Mas aí pensando, como que pode contribuir na leitura? Para mim fez muito significado. Mas será que realmente pode contribuir na leitura? Como que pode contribuir na leitura? Depois vocês vão para o texto, vão ler o texto, fazer as anotações, e aí volta para o roteiro. Qual o conceito, então, de oralidade discutido por Terzi? O que é oralidade para Terzi? Qual o papel da oralidade na aprendizagem da leitura? Quais dificuldades as crianças de meios iletrados, que ela vai chamar aqui de crianças de meios iletrados, que para ela vai dizer iletrados ou pouco letrados. Acho que esse termo pouco letrados está mais relacionado com as nossas discussões, né? Então vamos mudar aqui para pouco letrados, porque todo ser humano está inserido em eventos de letramento. Nós já vimos sobre isso, a partir de Soares, a partir de Kleiman, né? O próprio Brian Street, que a Kleiman cita, ele coloca bem isso. Né? Ele vai dizer e vai reafirmar sobre isso. Então, eu não diria meios iletrados, já que todos nós estamos inseridos em meios, né, em eventos de letramento, como ser social e histórico que somos. Mas, para a Terzi, ela vai usar essa nomenclatura, né? Essas crianças de meios pouco letrados são aquelas crianças que não têm tanto acesso assim à cultura, né, às práticas canônicas de leitura e escrita. Né? Então, é a criança que antes de vir para a escola não conhece os clássicos, mas ela conhece as narrativas, as historinhas contadas para ela. Historinhas que eu quero dizer, histórias infantis, né? Uma historinha de terror, que não são clássicas, mas que está relacionada à região. As lendas. Então, por isso que é complicado dizer que ela está no meio iletrado. Não. Mas talvez ela não tenha tanto acesso diferente de outra criança. Já já nós vamos ver que eu trouxe uma leitura para vocês sobre isso. Tá? E aí ela vai continuar falando sobre isso. Que mesmo tendo pouco contato com os textos canônicos que a escola vai trabalhar, mas a criança, em seu convívio, se comunica, né? Muitas vezes tem uma boa oratória, sabe contar uma história. Já já nós vamos ver uma coisa sobre isso. E aí é para nós refletirmos a respeito disso. Vou então passar, antes de concluir o roteiro,
né? Então, vocês fazem a leitura e voltam para cá para o roteiro. Porque a escola deve valorizar a leitura, a linguagem oral dos alunos. Vamos ver aqui uma historinha, que eu tenho uma historinha para contar para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Espero que dê. Ah, apareceu. Conhecem esse livrinho? Galileu leu, da Lia Zatz, com ilustrações de Fernando Lopes. Vamos para a leitura? Eu lembrei desse texto quando estava elaborando a rota e ao reler o texto da Terzi. Eu disse, gente, vou levar esse texto, fazer a leitura, já que nós estamos falando de oralidade, de leitura, nada mais do que trazer para a nossa disciplina esse livrinho. Então, vamos prestar atenção e depois vocês vão ver que faz todo sentido. Deixa eu ver se vai passar. Deu certo. Galileu leu. Observem as imagens. Era uma vez um menino que lia. E o menino sorria, riso amarelo, e repetia, mas era só acabar e lá vinha a gritaria. Errado, repete. E o menino agora já não sorria, nem lia, inibia, tentava, forçava, se debatia, mas na hora do vamos ver, insistia. Ivo vê a luva. Errado, seu tonto. É Ivo vê a uva. Aí sim é que a história começava. Enquanto a professora corrigia, soletrava, dividia, o menino sonhava que um dia ia ser goleiro e que no próximo aniversário ia juntar trocado por trocado o que ganhasse do pai e da mãe, do avô e da bisavó, da tia Maricota e da prima avó Carlota. Tudo, tudo num saquinho. Ia correndo na esquina, na loja do Bola Bolão. Ficava na ponta do pé, que não alcançava o balcão. E agora ordenava, não mais mendigava, que lhe desse aquela luva, aquela mesma pendurada no aramado, luva profissional. Agora vou ser o tal, chega de dedo quebrado. Lê, menino. E o menino acordava, assustado, era obrigado a ler o que a professora queria. Mas qual que? Só conseguia ver aquilo que sentia. Errado, menino. Repete. O menino estremecia, endurecia e balbuciava. A casa da Bia é um lixo. E a professora berrava. Errado, errado, errado. É, a casa da Bia é um luxo. Mas o menino nem ouvia, divagava. Aquela Bia exibidinha que sentava bem ao seu lado e esfregava na sua cara o reloginho que trocava pulseirinhas, a canetinha cheirosinha e milhões de outras riquezinhas,
só podia ser uma fedidinha. Lê, menino. E o menino pulava, se sacudia, acordava e lia. A professora é boba. Errado. Errado. Menino mais desastrado. É. A professora é boa. A professora é boa. A classe inteira ria, gargalhava. A professora quase desmaiava, ameaçava. O menino chora, não chora? Chorava. A professora é boa, a professora é boa, a professora é boa, a professora é boa. Era obrigado a escrever para aprender, para não esquecer 365 vezes. A professora é boa. Mas por que sempre eu? Pensou o menino, quando voltaram às aulas e a professora logo o escolheu. Lê, Galileu. O menino estremeceu, mas nem tanto. Endureceu, mas nem tanto, e leu. Teco latiu, pulou e morreu. O menino encarou. A professora sustentou e, com um olhar doce, perguntou: do que o Teco morreu? Será que tinha escutado? Será que podia respirar aliviado? E desatou a contar que seu cachorro Teca era levado, mal acostumado, mais do que amado, super comilão, um cachorrão, muito brincalhão, um amigão. Um dia saiu apressado, não ouviu o chamado, morreu atropelado. O menino contou e chorou, chorou e desafogou. Foi um tal de ouvir história de peixe morrido daqui, gato matado dali, que num instante a classe toda soluçava e acalmava. A professora olhou o menino. O menino olhou a professora e agora, desestremecido, desendurecido, releu. Tico latiu, pulou e mordeu. A professora aplaudiu, rodopiou e falou: valeu! Sabe, gente, nessas férias andei lendo e relendo a Emília. Eita, boneca danada! Quem aqui conhece a Emília? Quem gosta de história de fada? Ninguém respondeu. A classe emudeceu. Era um olhando no olho do outro, assim, assim, sem saber se tinha que dizer não ou sim. Passou um minuto ou três, e a professora começou a tirar de uma sacola xadrez, de cada em cada, um monte de livro de história de bruxa e fada e rei e rainha, e sereia e menininha, e futebol e bonequinha, e gigante e anão, e vampiro e dragão. Quem quer que eu conte a história do menino goleiro campeão? Adivinhem quem levantou a mão. Fim. E aí, quem foi que levantou a mão?
Espero que tenham gostado, né? Essa história do Galileu vai mostrar a mudança de perspectiva da professora, a realidade, né, do estudante. Vocês conseguiram perceber? Eu fui também passando mais devagar para vocês verem as expressões da própria turma, as expressões do próprio Galileu, o receio com a leitura, como nós vamos trabalhar com oralidade e leitura, meios letrados e meios menos letrados, né, ou iletrados, nós vamos ver essa diferença da mudança de perspectiva da professora para a reação dos estudantes. E aí, quando ela volta das férias, mesmo ele, por uma questão emocional, ó, veja que era uma questão emocional, ele, ao ler Tico latiu, pulou e mordeu, ele leu Teco latiu, né? Pulou e morreu, porque ele queria contar a história do cachorrinho que ele perdeu. E aí, ao invés de ouvir mais uma vez, errado, errado, repete o que ele ouviu, como ele morreu, né? E como a professora aplaudiu, né? Ela perguntou do que o Teco morreu. Até os outros coleguinhas ficaram sem saber como reagir, o que eles tinham escutado. Tá? Coloquei essa historinha para vocês, né? Esse livro, lá na... Olha eles aqui, eu achei muito interessante. Eles desconfiados, um olhando para o outro. É para responder ou não é para responder? E também, né? Tadinho do Galileu. Esse outro aqui, ó, que os coleguinhas ficam lendo, ficam rindo dele. Aqui, essa imagem. Quando a professora vai gritar com ele, né? E todo mundo fica zombando dele. Mas no fundo, todo mundo tinha medo da professora, tinha receio da professora, né? E de passar pelo que ele passava. Tá bom? Então, assim, um grande abraço para vocês. Tragam a discussão também desse material do Galileu para a nossa aula, relacionando com a nossa realidade, com o próprio texto, né, da Terzi. E no nosso roteiro de leitura, por fim, eu coloco duas reflexões, né? A primeira é como o professor pode utilizar a oralidade para favorecer a alfabetização, para favorecer a alfabetização e o letramento, ou alfabetizar letrando nos anos iniciais. E aí vocês vão fazer as anotações. Pode ser a ideia do grupo, tá? A ideia é que discutam no grupo, quem já recebeu os nomes, né, de vocês, discutam isso no grupo e tragam, né? Alguém pode falar a respeito na nossa aula do dia 18. E essa síntese reflexiva aqui vocês vão anotar individualmente ou em grupo, ou a nota individual depois reúne as ideias do grupo e elabora essa síntese, porque isso aqui vai para o nosso portfólio, não é para postar nada agora, tá? É para deixar guardadinho. Para o momento correto eu vou avisar, tá? Ainda daqui 2 ou 3 aulas que vocês vão postar. Ainda não é agora. Mas já deixem pronto, tá? Já deixem pronto. Como o texto contribui, como o texto da Terzi contribui para o processo, para a compreensão do processo de alfabetizar letrando. Ou também, se vocês acham que ele não contribui, aqui vocês vão argumentar por que ele não contribui, tá? Não é obrigado a só concordar. A ideia mesmo é discordar, trazer outros elementos. Fiquem à vontade, tá? Grande abraço para vocês e até a próxima aula. Vou encerrar com a imagenzinha do Galileu. Vou só mudar a imagem, né?
que essa aqui ele tá tão assustadinho. Vamos terminar nossa aula com o Galileu feliz? Antes de desligar. Aqui ele tá assustado. Tadinho, não quero ele chorando. Aqui, do menino do futebol. O menino que sonhava goleiro, ser goleiro. Vou deixar nessa aqui. Grande abraço para vocês, ótimos estudos e até a próxima aula.